estou falando é preciso reolhar com muita atenção a produção cultural não branca, buscando esses sinais, muitas vezes escondidos, e que não exatamente vão estar na história ou no enredo, mas num jeito de falar, num segredo, numa coisa em segundo plano. Então, de certa maneira, como a gente vive hoje uma situação onde uma agenda antirracista ela se torna um assunto um pouco mais comunitário e um pouco mais perto do consensual, muito longe, mas um pouco mais perto, requisita a quem estiver mais em posições do trabalho com a cultura, da crítica cultural, de uma comunidade artística, requisita de nós todos e todas um olhar muito sensível para o nosso passado em busca dessas mensagens, porque foram deixadas mensagens cifradas no que parece um sambinha que não fala de nada, uma comédia bobinha. Existem segredos lá guardados que sonharam que em 2020 nós pudéssemos ter a sensibilidade de perceber essas mensagens na garrafa. Então, isso tem tudo a ver com Get Out, porque ali tem a camada da historinha e, ao mesmo tempo, tem a camada da análise histórica, e tem a camada de uma reflexão sobre o cinema americano, e tem a camada de uma reflexão sobre o status quo liberal americano e sua afinidade com a manutenção da sobrevivência da escravidão. Então, eu estou aqui defendendo uma posição para que tem muitos estudantes, artistas, pesquisadores e pesquisadoras de, no fundo, resumindo muito o que eu quero dizer, as artes não brancas, não ocidentais, no sentido que se foi criado para essa palavra, por sobrevivência ou por várias questões, elas desenvolveram formas de produzir sentidos multiformes. Então, exige de nós que percebamos, que tenhamos uma sensibilidade muito aguçada para perceber, inclusive, às vezes, dentro de, por exemplo, essa é uma discussão que eu tenho com muitas colegas minhas, dentro, às vezes, até de representações que a gente vai chamar hoje de estereotipadas, às vezes, dentro do caricato, tem um segredo lá antissistêmico, anti-norma, antinormativo. Então, é preciso um certo apetite, uma sensibilidade para dimensões, às vezes, não aparentes do discurso. E o que eu estou querendo colocar aqui em relação ao Get Out é a gente se embrenhar, digamos, nessas dimensões desse filme, mas, ao mesmo tempo, como é um filme... ao mesmo tempo que é um filme que comenta uma série de coisas, eu acho que ele comenta também isso na sua opção por gêneros que são historicamente tidos como indignos de pensamento. E a gente vai ter isso não é só o horror e a comédia. Eu falei aqui da música, mas a gente pode ver danças, rituais, por exemplo, tudo que a gente rotula como primitivo, em geral, cabe bem para esse tipo de problema que eu estou falando. Muitas vezes o que está isolado de um olhar interessado, a partir da palavra, por exemplo, primitivo, está escondendo ali, tem coisas ali a serem reaproveitadas para que pensemos, sintamos, recuperemos isso que eu chamei de inteligência agregada, inteligência emaranhada, enfim, que eu acho que é, digamos, o centro ético, enfim. Se tem uma, no fundo, eu estou falando aqui de uma espécie de... eu quero estimular uma sensibilidade em relação ao que vai se chamar de popular, de alguma maneira. Entendeu? O projeto de Jordan Peele é um projeto de cinema popular. E eu estou pensando aqui na abundância, não na escassez. O que eu não quero dizer é que isso é a única maneira de intervir. Existem 200, é interessante que haja várias. Mas o projeto do Peele é um projeto de trabalhar dentro de estruturas de circulação
ligados ao cinema americano, mas um repertório popular. Trabalhar convenções muito conscientemente e colocar ali dentro certas mensagens e mecanismos, às vezes mais evidentes, às vezes mais cifrados, que vão dissolvendo associações historicamente normatizantes ou supremacistas, enfim. Então, eu acho que é também um manifesto em relação... Essa é uma palavra difícil de usar, né? Porque ela acaba significando muitas coisas, às vezes conflitantes. Mas em relação ao popular. Então, ele quer mexer ali você vê que até no filme seguinte dele, sabe? Ele vai fazer várias referências a filmes B, então, filmes baratos, filmes que não se prestam, em princípio, a ser matéria nobre, digamos, do pensamento, enfim. Então, isso é uma coisa importante que está ligada ao que eu estou falando lá desde o começo, em relação à consciência. Né? Filmes que você não vê consciente. Aqueles filmes que você vê para descansar, para não pensar. Então, não que você seja agora, em vez de... Pode continuar vendo para não pensar, mas você pode também ver para pensar. Ou que a gente dança, entendeu? É um pouco... defender que há muitas maneiras de pensar. Rebolar a bunda pode ser uma forma de pensar, gargalhar como uma forma de pensar, morrer de medo como uma forma de pensar, enfim, defender uma espécie de imagem mais plural da experiência do pensamento. Isso é uma questão importante para quem está nesse rolê de uma maneira ampla, né? Como muitas pessoas que eu conheço aqui, pessoas que trabalham com pensamento, que trabalham com a cultura e tal. Eu acho que isso é uma coisa importante que a gente automatiza. E aqui no Brasil, né, com a sua história diaspórica, diferente dos Estados Unidos, mas também diaspórica, eu acho que tem um monte de coisa, de um monte de arte e de um monte de artistas do passado esperando que a gente faça essa leitura. E acho que tem um monte de segredo lá e tem um monte de coisa para ser retomada. Eu vou pegar agora nessa meia hora o texto e aí eu vou comentar um pouquinho algumas coisas que eu marquei. Então eu vou fazer vou compartilhar a tela aqui, vocês vão parar de me ver um pouquinho e eu vou parando e comentando algumas coisas, mas eu acho que é útil poder ver o texto. Então eu vou brincar aqui de compartilhar. Isso foi. Estão vendo aí? Então, né? Rolou, né? Tá vendo? Jóia. Vou diminuir. Aqui, o primeiro sublinhado. Eu marquei aqui como o filme tem uma incomum habilidade de organizar o passado e uma porção determinada de já conhecido e produzir daí algo talvez sem paralelos. Então, o que eu estou falando de organizar o passado, não só o passado histórico, digamos, analisar as sobrevivências da escravidão, mas também uma história do cinema que ele contrabandeia, e inclusive de um cinema de autores brancos, em grande parte, que ele contrabandeia para fazer a feijoada dele ali, entendeu? Isso é bastante importante, que é aproveitar o que está disponível, o que se coloca como ingrediente da cultura para fazer a sua jogada. E aí eu vou para essa parte aqui, que está bem no centro da tela, que fala que o filme é um estudo sobre a sobrevivência da escravidão na América neoliberal pós-2008, né, que é as crises do mercado financeiro. E faz um paralelo entre a estrutura dramática do sobrevivente, né, digamos, o arco do herói, e um paralelo de um processo histórico subjetivo do racismo, digamos assim, que a emancipação antirracista como uma espécie de
ato heróico, digamos, de sobrevivência. Como se o filme faz essas duas coisas. Então, o que eu quero dizer? Ele se insere dentro de uma tradição dramatúrgica, que é o trajeto do herói. Inclusive, o filme ele é muito consciente e se formula dentro de uma tradição dramatúrgica muito eficiente. Vocês vão encontrar várias análises dramatúrgicas do filme e os atos, a produção de expectativa, enfim, são muito regulares. Ele se utiliza intensamente das convenções dramáticas e, ao mesmo tempo, ele faz, com esse aprendizado das convenções, um paralelo com questões históricas, políticas e subjetivas. Nesse parágrafo aqui, que começa com "em um contexto", eu falo que talvez eu acho que é a grande questão política do nosso tempo, talvez de todos os tempos, mas acho que hoje isso aparece de uma forma muito forte, que é o desafio de uma agregação, de uma possibilidade de comunidade não consensual. O que é? Na medida que a gente toma consciência e clareza de que os processos históricos eles são radicalmente assimétricos, se torna mais difícil formar coletividades e comunidades, sem ser cínico, sem dizer somos todos iguais. Entretanto, é impossível caminhar em termos, enfim, pessoais e políticos e coletivos sem produzir comunidades ou agregações. Então, enfim, esse é o desafio, acho que político hoje, mas sempre, mas hoje isso aparece muito forte. Então, o Jordan Peele, ele coloca aqui, eu acho que um tipo de fórmula em relação a isso, que é o que ele faz. Ele está no cinema americano, mesmo que o filme custou pouco e de uma produtora razoavelmente pequena para os padrões, é porque lá tudo é organizado de uma outra maneira, mas é feito por uma produtora independente, mas um filme que circulou dentro da máquina do cinema americano, inclusive de distribuição, que chega aqui no Brasil e ocupa as salas. Então, o Peele, o filme dele está, digamos, numa máquina branca, ao mesmo tempo, em relação à circulação. Mas ele vai ali produzir, ao mesmo tempo, essa sabotagem. Enfim, eu quero dizer, no fundo, a vida diaspórica, a vida, digamos, não branca diaspórica, ela é sempre uma situação paradoxal, porque você está sempre dentro, em alguma medida, de uma máquina branca. Aqui eu estou de frente aqui a um computador de uma corporação, a esse aplicativo de uma corporação, e uma série de coisas mediadas e que fortificam a supremacia econômica branca. E a gente está falando aqui de cinema, política e de infiltração no sistema. Então é muito difícil encontrar, e ao mesmo tempo eu nem sei se deve ser o horizonte, situações de pureza em relação a esse sistema. É preciso entender, isso é um desafio para a crítica cultural, inclusive, entender e saber ler as situações paradoxais que a vida diaspórica nos coloca. Então, o que eu quero dizer? O Peele constrói pontes. E que pontes? Entre a estrutura dramatúrgica, uma análise histórica, o cinema de horror, a vida afetiva e social das pessoas negras. Enfim, vai fazendo associações nessa análise que ele faz. Então, ele trabalha pela essa construção de composições mesmo, né? Então, talvez a questão seja como fazer composições que se direcionem em relação a um horizonte não normativo, né? Que construa, que produza um resultado potencialmente anti-status quo. Vou passar
um pouco isso que eu falei. Vou passar aqui. Ok. Reiterando o que eu falei há pouco, aqui eu escrevo: parte do achado dramatúrgico do Jordan Peele é que, para um negro do continente americano, a matéria que o filme torna motor do horror é justamente um conjunto de fatos cotidianos. Acabado o filme, tudo vai recomeçar no hall do cinema, com os funcionários terceirizados, com a próxima viatura ou vernissagem. Então, enfim, o filme fantástico, digamos, ele meio que continua ali fora da sala, igualmente fantástico, dentro do que a gente vai chamar de real. Aqui tem um outro ponto que eu acho bem interessante da construção do filme, abaixo da foto, que o texto observa que o Chris, o fotógrafo, ele é um documentarista. E aqui é uma questão que me interessa muito dentro do meu trabalho, que esse status quo liberal, que usa palavras que não são exatamente más palavras em si, mas são palavras que a gente precisa observar o uso e a presença delas, porque às vezes são palavras que funcionam como motor de reatualização das situações de opressão. Essas palavras são, por exemplo, inclusão, diversidade, tolerância. Elas não são palavras condenadas, e ai de mim condenar palavras. Mas aqui a questão é a gente se atentar para os usos. Então, o que eu quero dizer, há hoje, em várias situações, uma espécie de aceitação de um status quo historicamente branco, no campo das artes, no campo da cultura, em vários campos, de pessoas não brancas em certos espaços. Mas o que você faz e quais são as condições dessa aceitação? As condições dessa aceitação, em geral, são a de um condicionamento do tipo de discurso que essas pessoas podem fazer, do tipo de manifestação. Em geral, isso vai estar ligado a uma demanda pelo relato, pelo documental. Eu quero dizer, as pessoas negras muitas vezes são convidadas para situações e trabalhos para que elas falem a realidade, deem o seu relato, como se a elas não fosse reconhecido um certo direito ou uma possibilidade da ficção, da fabulação e da invenção. Isso pesa, por exemplo, no meu campo isso é muito, 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 muito comum, que você analise o trabalho de pessoas negras, em especial no campo das artes, pelo viés do realismo, da verossimilhança, do relato, da autenticidade, que eu quero dizer, a pessoa viveu aquilo ali mesmo, entende? E isso produz um certo frisson no status quo tolerante liberal branco, quando bota aquela pessoa ali do lado e ela fala a verdade, aí às vezes as pessoas choram e tem uma espécie de ritual que afinal desemboca não numa redistribuição dos espaços de fala e de possibilidades de intervenção, ou uma redistribuição do dinheiro e da circulação de poder, mas uma reatualização que reconfigura a coreografia de marginalização e de uma espécie de nicho de expressão. Então, isso é muito comum. Por exemplo, aqui eu escrevi muito próximo a uma época que um professor veio dizer que a obra de Carolina Maria de Jesus não era literatura.
que é uma espécie de duplo equívoco, que é não reconhecer nas artes, eventualmente de não ficção, as camadas de mediação. Então, digamos, é um erro, é um equívoco básico em relação à compreensão do que é arte. E é também, em muitos casos, esse bloqueio em relação e ao reconhecimento das poéticas e das mediações dos artistas negros. Então, você coloca... Uma coisa muito comum que está ligado a isso, mas não é exatamente a mesma coisa, chama as pessoas negras para um debate sobre cinema e racismo. E não para falar, enfim, de outras coisas. Então, é interessante porque o Jordan Peele aqui demonstra um extremo conhecimento das tradições brancas, inclusive, do cinema de horror e do cinema americano. Ele como um cineasta nerd. Então, é interessante porque eu quero dizer, o Peele entra dentro desse espaço e rouba as coisas e redispõe, recompõe esse material. Então, ele entra onde, a princípio, não lhe é permitido. No filme seguinte, o Us, isso é radicalmente performado. É um filme que eu também escrevi sobre ele. É um filme chamado Nós, que eu acho que evoca aquela questão que eu falei agora há 10 minutos atrás sobre como produzir hoje uma primeira pessoa do plural, como dizer nós. A questão, a consciência das assimetrias históricas torna muito difícil a evocação da primeira pessoa do plural. Quem é nós quando nós falamos a palavra nós? Enfim, eu não vou falar do nós muito hoje, mas ele eu acho que está ligado a essa questão. Aqui, de novo, a questão do sunken place, esse lugar afundado, que é a prisão subjetiva, porque, no fundo, prisão subjetiva, é algo que eu falei e vou reiterar, o trabalho do racismo massivo, em termos de número, é produzir prisões subjetivas e que não precisam de um policial. Elas se instauram. O que eu quero dizer? O sunken place, por mais que a personagem da mãe, com a xicrinha, coloque o Chris lá, na verdade ela desperta esse lugar que o Chris, de alguma maneira, compôs, que o trabalho da supremacia racial produziu isso, desde da questão do pai ausente, que vai ter a ver com, em geral, com situações de opressão de gênero, opressão econômica, ou genocídio, quer dizer, ou o pai é explorado pelo trabalho, ou saiu e nunca quis criar a criança, ou foi morto, ou enfim, coisas do tipo, né? E provavelmente o pai também sofreu os mesmos efeitos. Então, a supremacia racial, ela produziu essa situação que coloca o Chris nesse lugar afundado. Então, aqui eu vou ler agora a parte que está realçada de amarelo. O sunken place, prisão subjetiva que a hipnose dos brancos usa para imobilizar os negros, é um lugar escuro com uma tela ao longe. Em mais esta metáfora bastante direta, observamos que o encarceramento para dentro de si é uma plateia, entende? Essa situação, digamos, de passividade. Apesar de que a associação entre plateia e passividade é uma ideia mais que merece uma abordagem mais complexa. Eu não acho que é sempre um sinônimo, porque a plateia, ser plateia, é produzir agências do pensamento, a sensação, é entender. Eu não associaria, aqui deu a entender de uma maneira muito simplória, plateia à passividade, porque eu acho que um espectador, uma espectadora, produz muita coisa ativa. Mas a imagem desse lugar afastado
é uma imagem de assistir algo ao longe. O algo é a realidade, mas a realidade se torna uma tela distante. Vou continuar. O escravo do século XXI é um espectador de si, com a indignação impotente típica de quem não transforma percepção em ato ou formulação, sujeito a permanente transplantation de cérebros, usando uma coisa do transplantation. Mas essa coisa da indignação impotente, né, que, por exemplo, hoje, a gente pode começar disso depois, que eu acho que o advento, por exemplo, das redes sociais produziu coisas maravilhosas. Por exemplo, eu falo com grande parte de algo dos que eu conheço aqui por redes sociais, isso é incrível. E, de certa maneira, o Lucas, o pessoal do cemitério, me conheceu pelo esse intermédio. Como elas são produzidas por corporações e elas já sofreram estudos psicoafetivos muito sofisticados, que inclusive produziram ferramentas para ganhar eleições, elas trabalham muito com essa questão de uma indignação impotente, que é uma espécie de indignação e uma retórica da indignação que muitas vezes ela tem motivos verdadeiros, mas que ao final ela muitas vezes não produz ferramentas de agregação e coletividade. Ela acaba sendo produzindo um reforço da supremacia dessas corporações que dominam essas grandes empresas e tal.